quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fica em casa. Quando um pai tem que perguntar qual é o remédio genérico, porque ele não pode comprar o original, ele está colocando dinheiro na lagosta do STF. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. E a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano. Quem gosta de censura é ditador. Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo. Nós vamos ter que regulamentar os meios de comunicação nesse país. Ah, porque vocês querem destruir a família, sim. Agora não é pro Lula ali. Agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil. Sejam bem-vindos aqui a essa edição extraordinária do Terça Livre, onde eu quero conversar um pouco com vocês todas as denúncias que eu fiz nos últimos meses e que a imprensa brasileira, com raríssimas exceções, tratou com desdenho e, inclusive, parte da direita ecoou o discurso difamatório e também de calúnia até da esquerda. Parte da direita zombou do que eu havia dito. Vejo vocês logo depois da vinheta. Muito bem. Muitas pessoas não me conhecem pessoalmente e é natural que, por não conhecer-me pessoalmente, pode imaginar que eu esteja querendo fazer um trabalho de jornalismo visando cargo eleitoral, cargo dentro do Estado, trabalhar para o governo, coisa do tipo. Deixei a cidadezinha de Monte Belo do Sul por causa de ameaças de morte à minha família e aos meus filhos. Fui para Brasília, graças ao grande êxito da venda das assinaturas da então revista Terça Livre, que era vendida separadamente. Terça Livre cresceu e começamos a atuar em Brasília. Isso causou um desconforto enorme nos ratos de Brasília e eu fui tratado então como alguém que recebia dinheiro da SECOM. Foi condenado o jornalista e a revista que afirmaram que eu recebia dinheiro da SECOM. Depois disso, eu fui convocado para a CPMI das fake news, onde nunca mais me chamaram, e vocês sabem por quê. Porque ali eu pude provar que toda a receita da empresa Terça Livre provém de vocês. Vocês que assinam Terça Livre, vocês que mantêm esse trabalho de resgate do jornalismo, que por muitos é zombado, e não apenas na esquerda. Repito, não apenas na esquerda. Disseram então que eu recebi dinheiro da SECOM, foi provado que não, depois de muito tempo, com muito esforço, muito dinheiro sendo gasto com advogados, consegui provar a minha inocência e a canalice de todos que falaram isso. Nando Moura, Kim Kataguiri, Arthur do Mamãe Falei, todo mundo. O Terça Livre tem ainda planos de crescer e se expandir cada vez mais. Eu já tinha morado nos Estados Unidos antes de criar o Terça Livre
e queria fazer com que o Terça Livre também alcançasse o mercado americano e fizesse parcerias com empresas daqui. Nesse ínterim, né, nesse período em que eu estava querendo fazer a empresa crescer, chegou até minhas mãos denúncias gravíssimas que eu sabia que ninguém no Brasil poderia dar essas denúncias porque seriam mortas. Porque é assim que acontece no Brasil e cada vez mais mortas ou presas, que é o que aconteceu com o Oswaldo Eustáquio, é o que aconteceu com a Sarah Winter, é o que aconteceu com o Daniel Silveira. O Brasil hoje vive a mesmíssima realidade da Venezuela, onde falar a verdade pode te custar a vida e a liberdade. Denunciei. Vamos ver então o que a mídia falou na época, quando eu denunciei sobre as escutas. Coloquei no Google aqui as palavras, né? Maletas Alan. A Jovem Pan foi a única que noticiou isso aí. Aí começa. Aqui, ó. Vamos ler uma a uma aqui com vocês. Né? Último segundo. Fake news. Alan dos Santos diz durante live que deixou o Brasil por causa de existência de maletas. Mentira que eu não falei nunca que eu deixei o Brasil por causa disso. Mas tudo bem. CNN Brasil. Alvo de inquérito da STF, inquérito ilegal. Blogueiro Alan dos Santos diz ter blá blá blá. A mesmíssima matéria, com as mesmíssimas palavras. Metrópolis, o mesmo órgão que hoje contrata a Raquel Sherazade, que disse que a facada foi mal sucedida. Repito, mal sucedida. Esse é o Metrópolis. Para quem não sabe, o dono do Metrópolis tinha um jatinho particular no quintal de casa, reformou uma penitenciária, reformou um lado, uma parte da penitenciária na Papuda, onde ele iria ficar. Ele, o dono do Metrópolis, fez isso. Tá? Foi o primeiro senador cassado na história da República Brasileira. Poder 360, investigado no inquérito das fake news, inquérito inconstitucional, eles não falam. Alan dos Santos denuncia, blá, 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 blá. Né? Aí, os únicos a falar alguma coisa séria foi o Jornal da Record, tá? E o Pingo nos Is da Jovem Pan e a Rede TV. Foram os únicos a levar a sério o que eu havia dito. E o que eu havia dito? Né? Eu havia falado no programa do Pingo nos Is e até o Jornal da Record, na época, noticiou isso. Eu não sei se a Record vai querer dar strike nisso aqui, mas eu vou mostrar alguns trechos aqui. Né? Se a Record quiser dar strike aqui depois, salvem esse vídeo, publiquem em outros lugares. Vou tentar conversar com o jornalismo da Record para não dar strike, porque é importante que eu mostre o mérito deles. Né? Então, Rede Record, não seja tonta. Né? Eu estou aqui mostrando o mérito de vocês. Vocês falaram uma verdade que ninguém queria falar. Então, né? Tá aqui a Record falando a verdade. Né? O jornalista Alan dos Santos denuncia escutas telefônicas que teriam como alvo o presidente Jair Bolsonaro. Ele afirma ainda que há um plano para tentar votar a cassação do presidente. Uma live feita pelo blogueiro com a deputada federal Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, viralizou na internet. No vídeo, Alan dos Santos fala que deixou o Brasil porque tem medo de morrer. Falei. A Suprema Corte, congressistas, para poder forjar, então, uma cassação do presidente Bolsonaro. Uma coisa era a denúncia que eu fiz da tentativa de cassação do presidente. Falei das reuniões que existiam no Lago Sul. Depois dessas reuniões, elas se transformaram em lives. O próprio Cacai fez live com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes será o próximo presidente do TSE. Próximo presidente do TSE. Eu falei que eles tinham reuniões, falaram que era mentira, falaram que era loucura, depois eles fizeram live juntos. Um dos alvos no inquérito do Supremo Tribunal Alvo do inquérito inconstitucional, Record. Só esse detalhe. Federal que apura a Aí, cada vez mais dei entrevista, mostrei. Santos enviou cópia de um possível... Fizeram busca e apreensão na minha casa, não encontraram nada, quebraram o sigilo bancário. Relatório ao Jornal da Record. Um deles, segundo o blogueiro, é o pedido feito a... Aí tá ali. Primeiro, a jornalista fala, o jornalista Alan dos Santos. Aí vem esse militante aqui e fala, segundo o blogueiro. Né? Isso porque eu ando aqui nos Estados Unidos,
o tempo todo com a minha credencial no carro de jornalista. E aqui está, né, eu tenho que só tapar o meu endereço, né? Aqui está o cartão de jornalista que eu tenho da IAPP e da Associação Profissional de Jornalistas dos Estados Unidos. Vou tapar também o meu número privado aqui. Esse aqui é o cartão de jornalistas. Membro, aqui, Alan dos Santos, membro da SPG, Society of Professional Journalists. Ando com as minhas credenciais o tempo todo aqui nos Estados Unidos. Se acontece qualquer coisa, onde eu entro, eu apresento as minhas credenciais e eles insistem em chamar de blogueiro. Né? Vamos lá. Empresa alemã Rohde & Schwarz por uma pessoa de... Avise no chat aí se vocês estão conseguindo ouvir o áudio dos vídeos, porque eu estou sozinho aqui, né? Então, avisem aí, por favor, no chat. Igor Tobias, que seria funcionário do Tribunal Superior Eleitoral. E essa empresa faria uma varredura em toda a cidade de Brasília para descobrir onde havia grampo telefônico, uma maleta que simula uma estação rádio base, uma ERB. Então, gravem isso. Estação Rádio Base, ERB, ela simula uma torre de telefone e ela consegue, inclusive, né, para quem tem contato com inteligência, seja a inteligência do Exército, da Polícia Federal, o nome chama-se Pegasus, tá? É caríssimo e só o governo usa. O governo que eu digo Estado, né? O Estado que usa. Então, o Legislativo pode usar, o Judiciário pode usar e o Executivo pode usar. Da esfera municipal, estadual e federal. Para poder fazer, então, escutas telefônicas. Outro trecho diz que teriam sido identificadas 2 ERBs, que serviriam de escutas telefônicas. Então, das provas que eu enviei, que todo mundo disse que não tinha provas, né, foram identificadas outras 2 ERBs. Segundo o texto, ainda observou-se Então, segundo o texto, observou-se um comportamento anormal da rede celular nas áreas, tendo em vista que a mesma quantidade de tipos de problemas não foram apresentados em outros pontos. Comportamento anormal da rede de celular na área. E esses problemas não foram apresentados em outros pontos. E nos testes que teriam sido feitos próximos ao TSE, foram encontradas 3 possíveis fontes de ameaça. Segundo Alan dos Santos... 3 fontes de ameaça. E não é segundo Alan dos Santos, é segundo a prova que eu enviei. Trata-se da Embaixada da Coreia do Norte... Embaixada da Coreia do Norte... da China e Embaixada da China. Também a residência do advogado Antônio Carlos de Castro, o Cacai. Aí o Cacai, que fez live com Alexandre de Moraes esses dias. Acusados de corrupção. Foi advogado de vários acusados de corrupção. O advogado rebateu as acusações. Ele rebateu e falou que não vai processar. Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, de saberem das escutas e esconder a informação. Quando eu obtive essa informação, eu falei, isso aqui foi entregue ao presidente da República? E aí minha fonte disse que não havia sido entregue. Então, eu logo concluí que isso aí era uma prevaricação do próprio presidente do TSE de não dar essas informações que violam a segurança nacional para o presidente da República, que é responsável pelas Forças Armadas e salvaguardar a segurança nacional. E aí, é o momento, né, do Alexandre de Moraes e do Barroso falar o quê? Esse menino é lunático, maluco, né? Não deem ouvidos a esse garoto, não. O que eles falaram? Na época? Isso aqui, ó. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que não vai falar sobre a questão do blogueiro Alan dos Santos. O ministro Luiz Roberto Barroso e o Tribunal Superior Eleitoral também não se manifestaram. Nós não conseguimos falar com as embaixadas da China e da Coreia do Norte. Então, China, Coreia do Norte, não quis falar. Barroso não quis pronunciar, Alexandre de Moraes não quis pronunciar, e agora a situação agravou-se. Por que a situação agravou-se? Porque, segundo a fonte que entrou em contato com o radar da revista Veja, agora chegou-se às escutas até o alto escalão das Forças Armadas. Vocês ouviram isso? Chegou-se ao alto escalão das Forças Armadas. O alto escalão das nossas Forças Armadas estão sendo escutados.
Por quem? Não sei. Eu sinceramente não sei. O máximo que eu pude fazer era mostrar aquilo ali. Aí, a revista Veja, vou mostrar aqui para vocês, do Radar, noticiou como se fosse uma notícia absolutamente nova. Novíssima. Ninguém está sabendo disso. Quem assiste Terça Livre sabe. Tá aqui a matéria da Veja. Inteligência do governo flagra maletas de grampo ativas na esplanada. Existência do aparelho espião já havia sido identificado pela segurança dos ministros. Ué, foi exatamente o que eu falei. No fim do ano passado. Mas foi exatamente o que eu falei. Se eles sabiam, eles comunicaram ao governo? Se eles não comunicaram, não é prevaricação? É a Veja quem está dizendo isso agora. Recentemente, a inteligência do governo emitiu um alerta ao Planalto e aos ministros de Jair Messias Bolsonaro sobre a identificação de sinais de maletas de grampo na esplanada. Quantos da direita falaram que era clickbait porque o Alan dos Santos queria conseguir assinaturas para fazer crescer o Terça Livre? Quantos da direita? Quantos da direita falaram que era para a gente crescer, que era só intuito pecuniário, financeiro, mesquinho, de dinheiro, como se eu não tivesse nem um pouco preocupado com o meu país? Quantas pessoas disseram isso? Quantas? A preocupação levou auxiliares do presidente a trocar número de celular. Não adianta nada, né? Porque pega do mesmo jeito. Uma fonte militar revelou ao Radar que, além da esplanada, o sinal dos aparelhos foi localizado nas proximidades da área militar, onde ficam os comandos das Forças Armadas. Se as Forças Armadas não agirem agora, acabou o Brasil. Eu sinto dizer. Se depois disso aqui as Forças Armadas não agirem, acabou. Não tem mais país. O Brasil é oficialmente uma Venezuela. Se hoje, amanhã, no máximo, depois da manhã, se nada for feito, as Forças Armadas entregaram o Brasil e nós somos uma Venezuela. Acabou. Não tem o que falar. Acabou. Acabou o país. Nós somos uma Venezuela. Aí vamos à imprensa. Vamos à imprensa brasileira. Tá aqui, ó. 8 meses de atraso, meus caros. Com 8 meses de atraso, velha mídia descobre denúncia de Alan dos Santos sobre maletas de espionagem em Brasília. Matéria da nossa jornalista Bruna De Pieri. Há cerca de 8 meses, o jornalista Alan dos Santos do Terça Livre denunciava um esquema de espionagem contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. O jornalista alertou que escutas foram instaladas para interceptar as conversas do mandatário. Neste domingo, após meses de atraso, 8 meses de atraso, o caso veio à tona na grande mídia. De acordo com a Veja, o Serviço de Inteligência do Governo emitiu alerta ao Palácio Planalto e os ministros presidentes sobre identificação de sinais de maleta, blá blá blá. Alan dos Santos foi ridicularizado e chamado até mesmo de lunático. Lunático. O número de tweets de Fábio do ClickTime, né, do pessoalzinho dos olhos verdes, sabe? O pessoal que fica com os olhos verdes assim, no Twitter. Lunático, maluco. Quando expôs a existência de um conluio para caçar o presidente da República. Conforme a denúncia do jornalista, a empresa Rhodes & Schwartz foi contratada por um funcionário do Tribunal Superior Eleitoral. A Veja falou isso. A Veja falou isso. O que a revista Veja disse? O STF já estava sabendo. Chamado Igor Tobias para fazer uma varredura em Brasília. Ninguém quis negar isso aqui. Nenhum jornal levou a sério isso aqui, a não ser o Pingo nos Is, na Jovem Pan, a Rede TV e a Record. A partir disso foram descobertas maletas de escuta telefônica em 3 locais, nas embaixadas da Coreia do Norte, da China e na casa do Cacai, na QL4, todas em Brasília. Mesmo diante da descoberta das maletas, o TSE não comunicou ao governo federal, o que, segundo Alan dos Santos, comprovou a existência de um conluio entre os ministros Alexandre de Moraes e Barroso, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O plano seria caçar o presidente da República no TSE, utilizando todas as provas das buscas e apreensões que ocorreram nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, inquéritos inconstitucionais. Eu disse, à época, nos Pingo nos Is, recebi a informação de que houve uma reunião na QL4 com Barroso, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, um ministro superior do Tribunal de Justiça,
e um ministro do Tribunal de Contas da União, que planejava fazer alguma coisa contra o presidente e contra os seus apoiadores. E o que aconteceu logo depois? Prisão do Oswaldo Eustáquio, prisão da Sarah Winter, prisão do Daniel Silveira. Enfim, a matéria está lá no portal. E agora a pergunta que não quer calar, como fez aqui o Eduardo Meira, que também tem canal no YouTube. E aí, não era teoria da conspiração? Bem, para quem acompanha o jornal Terça Livre, com seus boletins, quem acompanha o nosso trabalho, quem financia o nosso trabalho, sabe que nós não vivemos do governo, do TSE ou de quem quer que seja. Nós não vivemos de outras coisas, senão as nossas próximas assinaturas, nossas próprias assinaturas. A questão agora não é, e aí? Agora tem maleta, né? A questão não é essa, é muito mais grave. E os responsáveis? Eu passei adiante a informação que uma fonte me disse e que eu considerei fidedigna, de acordo com os meus critérios. Da minha boca não tem nada, eu só estou transmitindo como jornalista aquilo que eu ouvi das minhas fontes e quis ouvir o que as pessoas envolvidas têm a dizer. O Cacai falou que é maluquice, que não tem nada demais. O Barroso não quis falar nada, o Alexandre de Moraes não quis falar nada. Agora a própria Veja está dizendo que o STF já sabia. É a Veja quem disse isso, não eu. Foi o blog, aí sim blog, porque é blog, está escrito lá, blog é radar. O blog é radar da Veja disse isso. E agora vocês têm aí tudo. Todas as informações. Nós só queremos fazer um jornalismo sério, preocupado com o país, preocupado com o Brasil. Vivemos das pessoas que assinam os nossos conteúdos. Nada mais. Nada mais. Mas só que no Brasil, você fazer o que é certo, você é execrado até mesmo por aqueles que você acha que são pessoas que são seus amigos, que são seus compatriotas, que também estão preocupados com o Brasil. No Brasil é assim. O maior filósofo da história do Brasil é execrado dia e noite. É humilhado dia e noite. Enquanto ninguém lê os seus livros. Quer dizer, ninguém, né? Esses difamadores. Nenhum desses difamadores leem os livros do professor Olavo de Carvalho. Nós sempre seremos marcados com isso. O Brasil vai continuar sendo marcado por ingratidão, por desleixo, por abandono intelectual, por abandono daquilo que é feito de modo sério. Sempre estaremos nesse ciclo de eleitoral. Ah, não, fulano tem planos para eleger cicrano. É sempre assim no Brasil? Vai ser sempre assim? Nós seremos marcados por um povo que só se preocupa quando a situação envolve dinheiro? Como diz no artigo do professor Olavo de Carvalho de 2016, destruíram as nossas igrejas, agora estão nos proibindo de ir para a igreja. Arrancaram nossas armas, desrespeitaram a Constituição, rasgaram a Constituição quando o plebiscito dizia que a população não queria devolver arma alguma. Os primeiros a tomar as nossas armas foram as próprias Forças Armadas. E ficam orgulhosos disso. Converse com qualquer policial. Converse com qualquer militar de baixa patente, que ele vai dizer para você o quanto os generais são felizes de arrancar as armas do povo. O sorriso daqui a aqui. Ó. Paulo Francis foi um dos maiores jornalistas que o Brasil já teve, se não o maior. Morreu de coração. Talvez você que seja mais novo não saiba por quê. Paulo Francis denunciou tudo o que aconteceu na Petrobras. Sabe o que aconteceu com ele? O diretor da Petrobras, na época, utilizou os advogados da Petrobras, ou seja, uma pessoa física, diretor da Petrobras, usou os advogados de uma empresa público-privada, do Estado, usou os advogados do Estado para processar o Paulo Francis aqui nos Estados Unidos. Como Paulo Francis foi abandonado por todos, e hoje a gente vê o que aconteceu com os que abandonaram, estão agora mamando nas tetas
do governo do estado de São Paulo, indo para a TV Cultura. Paulo Francis participava do Manhattan Connection. Paulo Francis foi abandonado por todos. E viu que não daria conta. Denunciou o rombo da Petrobras. Todo mundo disse que ele era maluco, que ele era louco. Logo depois veio o quê? O escândalo do Petrolão. No Brasil é assim. Você denuncia, você se preocupa com o seu país, você se ferra. Vão te abandonar, vão zombar de você, vão dizer que você tem planos políticos eleitorais, que você quer candidatar-se ou quer candidatar, ou você quer levar outros para a política eleitoral. Tudo gira em torno de política eleitoral. Política eleitoral é carguinho, política eleitoral é carguinho. Se você tem a preocupação de falar a verdade e fazer um trabalho de esclarecimento da população sobre os reais problemas, você não presta. Você é alguém que tem planos. Porque é assim que eles pensam. Enquanto continuarmos nessa situação, nós nunca conseguiremos mudar o país. Eu gostaria muito de abrir essa live aqui e dizer que nós teremos uma resposta das Forças Armadas. Porque isso aqui é crime de espionagem, de alta traição. Eu gostaria muito de abrir essa live aqui e dizer o seguinte: olha, os responsáveis todos serão presos. Sarah Winter será libertada, Daniel Silveira será libertado, Oswaldo Eustáquio será libertado, e os responsáveis por todos os inquéritos ilegais e desmando e rasgando a Constituição, todos eles serão presos e o Brasil vai passar por um momento de lei e de ordem. Eu sinto dizer, eu não tenho experiências, dá um nó na garganta, dá vontade de pegar minha bandeira assim, olhar, a lágrima cair, falar: Senhor, tem de piedade da minha pátria, tem de piedade do meu país, porque ele virou uma Venezuela. O Brasil oficialmente virou uma Venezuela, se as Forças Armadas não agirem contra quem estão espionando-os. Como é que alguém investiga o alto escalão das Forças Armadas e fica impune? Enfim, eu quero estar errado. Eu quero ver amanhã, depois da manhã, os responsáveis na cadeia por crime de alta traição. E sim, fazendo valer a Lei de Segurança Nacional de verdade, não com inquéritos inconstitucionais. Sinto muito, gostaria de abrir essa live e dar esperança para vocês. Eu não tenho. O meu país é um país que está marcado por ferrar a vida do Paulo Francis, do Olavo de Carvalho. E eu estou sentindo na pele o que é isso. Sinto muito, mas é isso que eu tinha para dizer para vocês. Uma boa noite. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fica em casa. Quando um pai tem que perguntar qual é o remédio genérico, porque ele não pode comprar o original, ele está colocando dinheiro na lagosta do STF. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. E a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano. Quem gosta de censura é ditador.